Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. STF pede extradição de deputado brasileiro foragido em Miami, na Flórida, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado. A Embaixada dos Estados Unidos posta mensagem em português alertando para a imigração ilegal. Inflação desacelera e famílias pagam mais caro por itens básicos, cerca de $208 por mês. Custo de vida sobe, por causa disso, aumenta o número de pessoas pedindo ajuda em sites de vaquinha online. E se você tem dúvidas sobre lembranças de Natal, especialistas dão dicas de como escolher o presente certo para amigos e conhecidos. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. O Supremo Tribunal Federal do Brasil pediu a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, que está morando aqui na Flórida e que desde outubro é considerado foragido da justiça do nosso país. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência do governo Bolsonaro foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal da trama golpista e fugiu do Brasil ainda durante o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu o envio aos Estados Unidos da documentação necessária para formalizar a extradição de Alexandre Ramagem. É importante esclarecer que um pedido de extradição não significa extradição automática. Mesmo havendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o caso agora entra em uma fase diplomática e jurídica nos Estados Unidos. As autoridades americanas analisam critérios próprios como o devido processo legal, possíveis alegações de perseguição política e se o pedido atende ao tratado de extradição entre os dois países. Ramagem é ex-delegado da Polícia Federal e foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo de Jair Messias Bolsonaro. Ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Esse pedido brasileiro precisa passar por análise das autoridades americanas, que irão avaliar não só os requisitos legais, mas também se há motivação política ou ainda impacto diplomático. Os Estados Unidos podem negar o pedido com base em soberania, ofensa política ou ainda garantias processuais. E é por isso que o desfecho é incerto e esse processo pode levar meses. O deputado fugiu do país em novembro. Ele teria saído do Brasil pela Guiana e depois usado um passaporte diplomático para embarcar rumo aos Estados Unidos. As autoridades dizem que Ramagem está vivendo aqui, na Flórida. Ele pediu asilo político, mas o governo norte-americano ainda não se pronunciou a respeito. Nas redes sociais, vídeos confirmam que a família está na Flórida. Um vídeo mostra a chegada da esposa com uma filha no aeroporto americano. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil voltou a publicar em redes sociais postagens em português, reforçando a proibição de entrada ilegal aqui nos Estados Unidos. A mensagem alerta para consequências graves de quem cruzar a fronteira sem documentos e destaca que as leis de imigração foram reforçadas nos Estados Unidos. Afirma que quem for pego, mesmo com 14 anos, vai ser preso e deportado e vai ter que pagar uma taxa no valor de $5.000. A Embaixada americana diz que a cobrança não é negociável e não pode ser contestada, e o não pagamento vai resultar em multas financeiras mais altas. Essa não é a primeira vez que a diplomacia norte-americana em Brasília usa as redes sociais para esse tipo de alerta. No meio do ano, postagens incentivavam pessoas em situação irregular, a não virem aqui para os Estados Unidos. E a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra o tráfico de brasileiros para o exterior. A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e 4 prisões temporárias em 5 estados brasileiros. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e a suspensão de 2 plataformas de apostas ligadas ao esquema. As investigações da operação batizada Dark Bet apontaram que os brasileiros e outros latinos eram aliciados por redes sociais, com promessas de altos salários para trabalhar em empresas de jogos esportivos. Mas os imigrantes, na verdade, eram enviados para diversos países como a Nigéria, por exemplo, e submetidos a condições análogas à escravidão.
O grupo movimentou mais de 446 milhões de reais com a prática criminosa. A PF investiga agora quais países os brasileiros foram enviados nesse golpe de trabalho via internet. Uma investigação federal revelou problemas nas carteiras de motoristas no categoria comercial para imigrantes em 8 estados americanos. O governo disse que essa situação ameaça a segurança nas estradas e prometeu cortar verbas federais aos estados se as autoridades locais não tomarem providências. Segundo o Departamento de Transporte, estados como Califórnia, Nova York, Texas e Pensilvânia emitiram licenças que continuaram válidas mesmo depois do vencimento do status legal dos motoristas. O secretário de Transporte, Sam Duff, ameaçou reter milhões de dólares em repasses federais caso as falhas não sejam corrigidas. A preocupação cresceu depois de acidentes fatais na Flórida e na Califórnia envolvendo caminhoneiros que estavam no país sem autorização. Além disso, cerca de 9.500 motoristas foram retirados das estradas por não cumprirem a exigência de proficiência em inglês. Em alguns estados, como a Califórnia, já houve revogação de mais de 20 mil licenças comerciais. Outros, como Minnesota e Colorado, estão revisando seus sistemas de emissão. O governo federal diz que vai acompanhar de perto as correções. A meta é garantir que apenas motoristas autorizados e qualificados tenham licença para dirigir caminhões e ônibus nos Estados Unidos. No próximo bloco, Casa Branca determina fentanil como arma de destruição em massa e reforça combate a cartéis criminosos. E você vai ver também as últimas atualizações do ataque armado na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e na Praia de Bondi, na Austrália. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O governo federal dos Estados Unidos lançou um programa para reforçar a equipe em áreas de alta tecnologia. Chamado de Tech Force, o projeto prevê a contratação de cerca de 1.000 profissionais para modernizar o uso de tecnologia e ampliar a aplicação de inteligência artificial em agências governamentais. O foco está em profissionais em início de carreira, como engenheiros de software, cientistas de dados, gerentes de projetos e especialistas em inteligência artificial. Esses trabalhadores vão ser distribuídos em diferentes agências durante um programa que tem duração de 2 anos. Além disso, o governo também vai pedir que empresas de tecnologia indiquem gestores de carreira que possam tirar uma licença temporária para se juntar a essa força de tecnologia. As inscrições para as vagas foram abertas ontem, segunda-feira, e estão disponíveis no site do governo. O presidente Donald Trump assinou um decreto que classifica o fentanil ilícito como uma arma de destruição em massa. Segundo ele, a droga é responsável por centenas de milhares de mortes por ano aqui nos Estados Unidos e pode ser usada como uma arma química em ataques de grande escala. O documento determina que o Pentágono e o Departamento de Justiça intensifiquem ações contra cartéis e organizações criminosas que produzem e distribuem o opioide. Trump afirmou que nenhuma bomba faz o que o fentanil está fazendo, destacando o impacto devastador da droga no país. A Casa Branca alerta que o fentanil, em quantidades mínimas, pode ser letal e representa uma ameaça direta à segurança nacional. Em Washington, D.C., o governo americano ampliou a lista de cidadanias que vão ser barradas para entrar aqui nos Estados Unidos. As nações acrescentadas são da África, do Oriente Médio. O Brasil não foi citado entre os países considerados ameaça à segurança nacional. A Casa Branca anunciou uma expansão da lista de países cujos cidadãos enfrentam restrições para entrar aqui nos Estados Unidos. O governo acrescentou 5 países à relação das 12 nações que enfrentam restrições totais e entradas limitadas. O Brasil não faz parte da lista. Os novos países são Burkina Faso, Mali, Níger, Sudão do Sul e Síria.
A ordem ainda impõe restrições totais e limitações de entrada a quem tem um documento de viagem emitido pela autoridade palestina. A decisão faz parte da política de Donald Trump contra a imigração ilegal. De acordo com a ordem do governo americano, o objetivo da medida é proteger a nação contra ameaças à segurança dos Estados Unidos. A ordem cita, entre as principais justificativas, o combate ao terrorismo. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Em Rhode Island, as autoridades entraram no 4º dia de buscas pelo responsável pelo tiroteio na Universidade de Brown, em Providence. 2 estudantes foram mortos e outros 9 ficaram feridos. As autoridades federais e também locais divulgaram um novo vídeo de um suspeito e estão pedindo ajuda da população para identificá-lo. A polícia divulgou estas fotos e vídeos de um suspeito de interesse, descrito pelo FBI como um homem de cerca de 1,73 m de altura e porte robusto. O Departamento de Polícia de Providence pediu a ajuda da população para identificar o indivíduo. Eles também estão oferecendo uma recompensa de $50 mil por informações que levem à captura do suspeito. We're asking the public for assistance to be able to identify this individual. As vítimas do tiroteio na universidade foram identificadas como Ella Cook, estudante do Alabama, e Mohamed Aziz Umorzukov, jovem que sonhava ser um cirurgião. A universidade permanece com as aulas e provas suspensas. O procurador-geral de Rhode Island disse que o suspeito é a principal prioridade da investigação. But certainly he is our primary person of interest right now. Na Austrália, autoridades revelaram novas informações sobre os agressores que cometeram um atentado terrorista na praia de Bondi durante uma celebração judaica que deixou 15 mortos e mais de 40 feridos. Pai e filho passaram quase um mês nas Filipinas, região considerada reduto de grupos radicais ligados ao Estado Islâmico. O repórter Vitor La Regina tem as últimas atualizações sobre esse caso. As autoridades da Austrália afirmaram hoje que o atentado em Sydney foi inspirado no Estado Islâmico. Os policiais encontraram no carro usado pelos atiradores bandeiras da organização terrorista, além de explosivos caseiros. 15 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas no ataque na praia de Bondi, que recebia uma celebração da festa judaica de Hanukkah. Segundo os serviços de inteligência da Austrália, os autores do atentado viajaram recentemente para as Filipinas, onde o Estado Islâmico ainda possui células ativas. A polícia também disse que um dos terroristas, Nadiv Akram, de 24 anos, que está internado em um hospital, foi voluntário de um centro islâmico de Sydney. A organização, que é conhecida por incentivar a pregação do Islã nas ruas da cidade, já teve integrantes com ligação com o Estado Islâmico. O pai de Nadiv, que também participou do ataque, foi morto por policiais no local. Imagens divulgadas hoje revelaram mais atos de heroísmo no atentado de domingo. O russo Boris Gurman, de 69 anos, lutou contra um dos atiradores antes do início do ataque. Ele chega a desarmar o terrorista, que saca outra arma para matar ele e a esposa Sofia, de 61 anos. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. A seguir, mesmo com a inflação desacelerando, famílias estão pagando mais caro por itens básicos, cerca de $208 por mês. E com o custo de vida mais caro, aumentou também o número de pessoas pedindo ajuda em sites de vaquinha online. Na semana passada, o Banco Central Americano decidiu reduzir as taxas de juros em 1/4 ponto percentual. E um dos motivos foi a inflação, que está reduzindo e que favorece esse cenário. Mas se a inflação está caindo, tem muita gente se perguntando por que os preços continuam subindo. A gente explica, olha só. De alimentos a contas de gás natural e eletricidade, os custos estão subindo e os consumidores sentem um impacto, segundo o relatório mais recente do Índice de Preços ao Consumidor. A professora de Economia e Políticas Públicas da Universidade de Michigan, Betsy Stevenson, explica que as pessoas estão frustradas porque os preços subiram rápido demais após a pandemia e não voltaram a cair. They're never going back down. Os dados mostram que as famílias americanas gastam hoje $208 a mais por mês do que há um ano
para comprar os mesmos produtos e mais de $1.043 a mais se comparado ao início de 2021, segundo a Moody's Analytics. Na semana passada, o Federal Reserve reduziu os juros para tornar o crédito mais barato. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que grande parte da pressão inflacionária vem das tarifas, mas que esse impacto deve ser temporário. Especialistas alertam que a inflação pode até desacelerar, mas os preços não vão voltar ao patamar anterior. Eles devem continuar altos para a população. É que quando a inflação reduz, significa que os preços vão subir, mas em ritmo mais lento. Para os valores caírem, seria preciso uma deflação, economia negativa, o que é prejudicial à economia do país. E por causa do alto custo de vida aqui nos Estados Unidos, um levantamento divulgado nesta semana mostra um crescimento significativo no número de pessoas que estão recorrendo a campanhas online de arrecadação de dinheiro para cobrir necessidades básicas. Os pedidos de ajuda online para pagar aluguel, contas de luz, água e compras de supermercado subiram 20% em 2025. A categoria que mais cresceu foi a de caridade, seguida por despesas mensais. O estudo aponta que o motivo é o custo de vida mais alto. Economistas alertam para o enfraquecimento do crescimento salarial entre trabalhadores de renda mais baixa, além da queda na confiança do consumidor e a alta no preço dos produtos. Entre outubro e novembro, houve um salto de 6 vezes nas campanhas voltadas para bancos de alimentos, coincidindo com o shutdown, o fechamento do governo federal, que interrompeu benefícios do SNAP, equivalente ao Vale Alimentação. Especialistas destacam que, se os preços continuarem altos, essas vaquinhas online devem se tornar ainda mais frequentes nos Estados Unidos. E nos traz a oportunidade de parar e fazer uma reflexão intersetorial, poder público, empresas, organizações sociais e sociedade civil, do que é basilar para a sobrevivência humana. Como vamos, ao longo dos próximos anos, assegurar água, energia, alimentação e segurança para essa parcela da população global que vem enfrentando com maior densidade e de forma mais abrupta as mudanças que estão acontecendo hoje no mundo, sejam elas ambientais, sejam elas políticas, sejam elas econômicas. Em Indiana, um caso perigoso envolve uma motorista de DoorDash. Ela foi acusada de jogar um spray sobre um pedido de comida durante uma entrega. Olha só. A motorista Courtney Stevenson foi flagrada por uma câmera de porta ao usar um spray enquanto deixava a entrega de comida na casa de um cliente. Ela disse à polícia que estava tentando atingir uma aranha com um spray de pimenta, mas investigadores destacaram que a história não é verdadeira. O cliente relatou que sua esposa passou mal após comer a comida, chegando a tossir e vomitar. Stevenson foi presa e agora responde por 4 crimes, incluindo 2 de lesão corporal e 2 de adulteração de produto de consumo. A DoorDash informou que revogou seu acesso à plataforma e reforçou que tem tolerância zero para esse tipo de comportamento. Em Miami, na Flórida, autoridades estão investigando a morte de uma mulher de 32 anos que foi encontrada dentro do freezer de uma loja do Dollar Tree, que é uma rede de varejo popular, principalmente entre os brasileiros. Segundo a polícia, ela foi vista no local no final de semana, mas não fez nenhuma compra. Ela acabou entrando em uma área restrita, onde só ficam funcionários, e acabou ficando no freezer sem que ninguém visse. Ela foi encontrada dias depois por um funcionário local. De acordo com uma página de vaquinha online, a mulher era anestesiologista e mãe de 2 filhos. Os investigadores afirmaram que as circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas, mas descartaram qualquer indício de crime ou de uma possível ação criminal. No próximo bloco, dúvidas no presente de Natal? Especialistas indicam como escolher o presente certo para amigos e conhecidos. E ainda, cuidado com os cartões presente no Natal. É neste período que se registra o maior número de fraudes. Já voltamos e a gente fala agora de aquecimento global. Um novo conjunto de dados está mudando a forma como os cientistas estão analisando a temperatura da Terra. Até agora, os registros climáticos modernos começavam no ano de 1850. Mas esse novo levantamento retrocede até 1781.
estabelecendo um período de referência mais frio para avaliar as mudanças de temperatura no planeta. Segundo os pesquisadores, isso sugere que a Terra pode ter aquecido mais do que se calculava com base nos dados tradicionais. Entre 1751 e 1850, a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera cresceu cerca de 2,5%, o suficiente para provocar um aquecimento que não estava sendo considerado. Os cientistas alertam, no entanto, que nem todo o aquecimento desse período pode ser atribuído à ação humana. 2 erupções vulcânicas muito poderosas no início do século XIX também tiveram impacto significativo no clima. O estudo foi publicado por 16 pesquisadores na revista Earth System Science Data. E olha, se o planeta continuar aquecendo, o ritmo de extinção das geleiras deve acelerar. A mudança climática já fez milhares desaparecerem só nas últimas décadas. Um novo estudo mostra que, com o planeta continuando aquecendo, o ritmo de extinção das geleiras deve se acelerar e muito. Os pesquisadores preveem que até metade do século, cerca de 4.000 geleiras por ano podem desaparecer, caso não haja aí uma redução na emissão de dióxido de carbono e também de outros poluentes. Segundo um dos autores, a mudança climática não provoca apenas o derretimento parcial, mas também leva à extinção completa de muitas geleiras. Vamos dar uma olhada na previsão do clima, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mesmo cenário em Nova York. Washington, a mínima é de 26, máxima de 59 graus Fahrenheit nessa região. Norfolk, mínima de 31. Atlanta, o sol também não dá as caras por lá. A única região é Miami, mas vai ter chuva ao longo do dia. O sol está meio tímido, aparece pouquinho ao longo do dia. Mínima de 67, máxima de 76 graus. Brownsville, a gente tem chuva ao longo do dia. San Antônio, tempo encoberto, com um pouquinho de pancada de chuva. E Albuquerque, sol entre nuvens, com mínima de 30 graus, máxima de 62. Los Angeles, vento ao longo do dia. Las Vegas, tempo encoberto. São Francisco, a gente tem chuva ao longo do dia, com um pouquinho de sol aparecendo. Mínima de 49, máxima de 61 graus. E olha, desde o dia de Ação de Graças, o norte dos Estados Unidos tem registrado temperaturas baixas e nevascas, mas quem sonha com um Natal de neve branquinho vai poder aí se decepcionar. Segundo o NOAA, a Administração Nacional Oceânica Atmosférica, um White Christmas é quando há pelo menos uma camada de 2,5 centímetros de neve no chão na manhã do dia 25. Mas modelos de previsão mostram que grande parte do país vai ter temperaturas mais amenas na segunda metade de dezembro, o que deve derreter a neve no meio oeste e no nordeste do país. A expectativa de neve no Natal fica restrita apenas a regiões que tradicionalmente têm mais chances, como oeste montanhoso, planícies do norte, meio oeste superior, partes da Nova Inglaterra e áreas ao redor dos Grandes Lagos. E já que a gente está falando de Natal, você já comprou todos os presentes, lembrancinhas aí que precisa? Não? Olha, você não é o único, mais da metade das pessoas deixa para fazer as compras nas 2 últimas semanas antes das festas. Por isso a gente preparou uma matéria com dicas de presentes para amigos e conhecidos. Olha só. Todo ano é a mesma história, aquela lista de presentes para familiares e amigos, mas escolher a lembrança ideal de Natal não é uma missão fácil. A gente procura saber um pouco mais sobre a pessoa, escolhe uma média de preço e seguimos com a escolha do presente, diz April McCrumb. Dar presentes parece uma tarefa fácil, mas dependendo da pessoa, vira um desafio e tanto. Principalmente quando se trata de pessoas que prestam serviços para a gente o ano todo, como cabeleireiros, manicures, personal trainer. Por isso, a dica da maioria dos especialistas é mais simples do que se imagina. O ideal é manter a escolha básica e profissional, focando mais no gesto de agradecimento do que em algo pessoal demais. Para Daniela Kovacevic, fundadora da Academia da Etiqueta, uma saída estratégica são os cartões presente. Servem e agradam a qualquer pessoa. Evite presentes que exijam, por exemplo, perguntar tamanho de roupa ou escolher perfume. E com o custo de vida mais alto, muitos consumidores estão mais cautelosos neste ano. Existem pequenos gestos que fazem a diferença, como convidar para
um café. São atitudes simples para mostrar agradecimento e que não custam muito dinheiro e agradam da mesma maneira. A dificuldade que eu tenho de presentear as pessoas como professores, médico, pediatra, dentista, nessa época do ano, é justamente porque eu não gosto de repetir os presentes dos anos anteriores. Então, assim, já teve o ano que eu dei chocolate, no outro ano eu dei pão de mel, e agora esse ano eu queria dar panetone. Só que o valor do panetone grande tá um pouquinho alto. Então eu acabei fazendo encomenda de mini panetones, e esse ano todas as pessoas que eu for presentear vão ganhar mini panetones. Nesta época de festas, os cartões presentes se tornaram uma opção prática entre os brasileiros aqui nos Estados Unidos. Mas especialistas estão alertando. É preciso ter cuidado para não cair em golpes. Neste ano, nada de ficar tentando adivinhar o presente ideal. É que o Vale Presente tem se mostrado uma opção cada vez mais certeira, se o objetivo é aumentar as chances de agradar. A modalidade caiu também no gosto dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Eu acho maravilhoso dar gift card e ganhar gift card. Por quê? A pessoa fica mais à vontade para ir lá comprar o que ela quer, o que ela gosta. Ainda mais agora, né, que a gente tem essa vida corrida, não tem tempo, aí você às vezes não sabe o gosto da pessoa. Então o gift card realmente é melhor. No território norte-americano, os cartões presentes estão disponíveis por toda parte. Lojas, supermercados, plataformas digitais e até mesmo em farmácias. O consumidor pode escolher os valores que deseja presentear no cartão da loja preferida daquele que vai receber o presente. Mas se estiver na dúvida, é só escolher a opção do Vale Presente, que pode ser usada em qualquer lugar. Mas fique atento que essa facilidade para o consumidor caiu na mira de quadrilhas especializadas em fraudes. E a orientação é que quando você for comprar um cartão físico, é importante verificar se o PIN está coberto ou se a proteção foi raspada. Outro risco são os códigos de barras falsos colocados por criminosos para desviar o dinheiro. Muitos criminosos estão atentos e acabam produzindo sites falsas, lojas virtuais falsas que vendem esses produtos, muitas vezes desejados por crianças, adolescentes e também pelos adultos, de maneira que os valores que às vezes não são tão altos acabam fazendo com que o consumidor ele não se atente para algumas questões de segurança. A opção mais segura é comprar cartões online de lojas confiáveis. E para redobrar a segurança, guarde o recibo, fotografe o cartão e peça ao destinatário que confira o saldo assim que receber. E outra dica que é extremamente importante, eu não posso demorar para fazer o resgate desses créditos, desses valores. E caso eu tenha algum problema, não demorar em tomar as providências necessárias. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!